Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos deixando ao fundo o instrumental, playback, instrumental do grupo Logos. Hoje nós recebemos a triste notícia do falecimento da nossa irmã Nilma, esposa do pastor Paulo César, do grupo Logos. E acredito que muitos irmãos os conheciam, conhecem tanto o pastor Paulo César quanto a Nilma também. E a Nilma, ela passou por uma cirurgia bem delicada nesse último mês e estava desde então se recuperando, estava ali no hospital, uma situação bem crítica, progredindo a cada dia, mas aprove ao Senhor nesse dia chamá-la à sua presença. E assim a nossa irmã Nilma descansa das suas obras, conforme diz a palavra do Senhor. Ela combateu o bom combate, completou a carreira cristã que lhe estava proposta, com muita responsabilidade e afinco, e agora ela descansa, ela entrega as suas obras diante do Senhor e aguarda a coroa da justiça que lhe está proposta. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Nilma, pelo seu ministério, por tudo aquilo que ela representou ao lado do seu esposo, da sua família, e que Deus continue abençoando o pastor Paulo César, sua filha e familiares, que Deus esteja consolando os corações, confortando, porque só o Espírito Santo é capaz de confortar e consolar os nossos corações. Então nós vamos orar nesse momento, já dando a introdução ao nosso estudo bíblico nessa noite, e vamos estar colocando diante do Senhor essas questões. Então vamos estar intercedendo e pedindo sim a graça do Senhor, nosso Deus, sobre as nossas vidas. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai de amor e de eterna bondade, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por podermos estar mais uma vez junto com os nossos irmãos, unidos de alma, ó Deus, unindo os nossos pensamentos a Ti, possamos, ó Deus, juntos estudarmos a Tua palavra, juntos louvarmos e bendizermos o Teu nome. Deus bendito, nós queremos te pedir, nesse momento, Senhor, pela família do nosso irmão pastor Paulo César do Logos, suas filhas, seus familiares, pela passagem, ó Deus, da sua esposa, ó Deus, porque Tu a chamou no tempo certo, no tempo oportuno, para a Tua presença. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja consolando os familiares, confortando a cada um, ó Deus, trazendo paz em seus corações. Deus eterno, nós pedimos, conforta a Tua igreja também, consolando a cada, ó Deus, irmão e irmã. Ó Pai, esse é o nosso pedido, Senhor, porque sabemos que a nossa irmã Nilma se encontra hoje, ó Deus, numa situação e posição muito melhor, porque, ó Deus, já está ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e agora aguarda a ressurreição, ó Deus, para novamente estarmos unidos como igreja do Senhor Jesus.
Muito obrigado, Deus. Te pedimos também nesse momento, pelo estudo da Tua Palavra que teremos, que o Senhor venha trazer a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua boa e eterna vontade. Abençoa os nossos irmãos, guarda-os na Tua presença, Deus bendito. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero convidar você a já estar conosco, a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus. Capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, que é o nosso alvo, nosso estudo nessa noite, ok? Então, nós queremos não delongar muito, porque nós teremos nosso culto hoje também, às 19 horas. Então, vamos já diretamente ao nosso estudo. Já pegou a sua Bíblia? Ok? Então vamos juntos. Versículo 1. Aqui nesse capítulo 6, nós temos alguns assuntos bem, vamos dizer assim, de difícil interpretação. Temos 4 partes propostas, mas vamos estar versículo a versículo para compreendermos a palavra do Senhor. Então diz assim, primeiro, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Diz assim: exortação ao progresso da fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, a primeira parte, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, olha, deixando os princípios elementares da fé que vocês, hebreus, cristãos hebreus, já conhecem, parte desse pressuposto que já conhecem, nós partiremos para os perigos espirituais, coisas mais importantes, relevantes, e bem fundamentais. E ele diz o seguinte, olha, eu não quero novamente falar sobre os princípios elementares. Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? E aí ele fala, olha, arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São as coisas elementares, tá certo? E uma vez vencida essa etapa, ele diz, olha, prossigamos, continuemos. E aí no versículo 4, eu gostaria que você prestasse muita atenção, do verso 4 até o versículo 6, tem um texto muito importante, que é importante para nós prestarmos bastante atenção. Diz assim, olha, é impossível, verso 4, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Deixa eu parar aqui, versículo 4 ao verso 6. O verso 4 ao 6 é um verso de difícil interpretação. E aí nós buscamos bastante fundamentação para podermos ensinar esse texto. O que nos diz aqui o escritor aos Hebreus? Será que ele está nos falando a respeito da perda de salvação? Não, não fala. O que ele está tratando aqui é exatamente um termo que nós vamos usar, e para esse caíram, que está lá no versículo 6, e caíram, esse caíram, ele representa, na verdade, não o pecar, não
o errar, porque o pecar e o errar é do homem, mas o levantar é de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas o errar e o cair aqui está relacionado à apostasia. Então o que ele diz? Olha, uma vez que essas pessoas foram iluminadas por Deus, receberam um dom celestial, que, ou seja, o Espírito Santo nas suas vidas, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, do mundo eterno. São pessoas que estiveram batizadas, crentes, participantes, e em determinado momento das suas vidas, elas apostatam da fé. Presta atenção, o que é apostatar da fé? Ela renega aquela fé. Ela diz que não quer seguir mais a Jesus. Ela não quer mais estar em Cristo Jesus. Ela não quer mais participar das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é apostasia. Como nós dizemos assim, no nosso normal, mudou de time, né? Ele estava num time e agora está no outro time, mudou de time. Essa pessoa apostatou. Ela renega a fé em Cristo. E aí Jesus vai dizer que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Irmãos, lembram disso? E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Blasfemar contra o Espírito é negar a obra redentora de Jesus Cristo. Então, blasfemar é exatamente você negar, você falar, não, eu não creio no Espírito Santo de Deus, eu não creio na obra redentora de Deus, eu renego isso, eu não creio nisso. E isso é apostasia. E o escritor aos Hebreus vem dizer assim, olha, é impossível que essa pessoa que foi participante, recebeu o Espírito Santo de Deus, estava conosco, ou seja, era crente em Cristo mesmo, e ela apostata da fé, é impossível novamente renová-la para arrependimento. E aí ele diz por quê? Visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ou seja, à zombaria. Então a palavra aqui não é a respeito de perda de salvação no sentido de erramos, pecamos, então perdemos a salvação. Não, é no sentido de apostatar da fé. E aí eu já falei isso aqui, mas vou repetir, né? Pode ter pessoas que estão nos acompanhando hoje ou recentemente, que nós temos dois tipos de pessoas dentro desse grupo. Nós temos aquele grupo de pessoas que diz assim, olha, eu estava na igreja, eu era firme, mas por alguma questão aí eu errei, eu pequei, eu me envolvi com coisas erradas, e olha, eu preciso voltar, eu sei que eu tenho que voltar, porque ali é o meu lugar. Então você enxerga nessa pessoa, embora ela esteja fora da igreja, mas o temor do Senhor está no seu coração. Essa pessoa em breve voltará. Mas existe um outro grupo de pessoas que elas estavam na mesma condição, eram crentes, estavam firmes, estavam na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor, experimentaram de tudo, conforme o escritor dos Hebreus falou, e em determinado momento da sua vida, elas dizem, eu não quero mais ser crente. Esse negócio de Deus, de Jesus, isso não é para mim. Eu não quero. Isso é apostatar da fé. Você entendeu a diferença? Em um, há o temor de Deus. Ela está em pecado, mas ela sabe que ela precisa voltar para Deus. Porque o Espírito do Senhor está ali incomodando ela. A outra, ela nega a sua fé. Ela apostata da sua fé. Ela nega Jesus como o Senhor da sua vida. Isso é apostasia. A esse grupo de pessoas é que exatamente diz o texto. Essas pessoas que caíram, é impossível outra vez renová-las para arrependimento, porque sobre ela não há o temor do Senhor. Ela simplesmente apostatou da sua fé. Ok, irmãos? Entendido isso? Então, aí vem versículo 7, diz assim, porque a terra
que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então nós fomos chamados para as boas obras, e não para obras malignas. Ok? A terceira parte, na verdade, a primeira foi aqui, exortação à fé, a terceira parte desse capítulo 6 vai nos falar a respeito das coisas pertencentes à salvação. É o versículo 9 em diante. E ele nos diz assim, olha, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, por um lado, no início, o escritor Hebreus chama a atenção dos hebreus cristãos com relação à necessidade dos perigos espirituais, ou seja, você precisa perseverar, você precisa, não é apenas crer em Jesus, mas você precisa andar nos caminhos de Cristo, você precisa andar na presença dele, você precisa buscar a presença de Deus. Isso é diariamente, todo dia, todo instante. E aí no segundo momento ele vem e diz assim, olha, existem coisas melhores pertencentes à salvação. E ele diz no versículo 10, e Deus não é injusto, pelo contrário, Deus é justo. Porque Deus conhece o trabalho que vocês têm feito, têm realizado em nome dele para servir aos santos, para servir às pessoas, aos cristãos amados de Deus. Verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, e aqui olha esse termo, até o fim, olha a perseverança, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, irmãos, aqui estamos falando de perseverança. Então, a plena certeza da esperança. Então, continue até o fim. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram até o fim, crendo que Jesus é a nossa esperança, crendo no autor e consumador da nossa fé, crendo que ele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas para conosco. O nosso Deus é justo para recompensar a cada um segundo as obras que você tem realizado diante do Senhor. Então é essa perseverança, irmãos, que nós precisamos nos manter firmes no Senhor, crendo que o nosso Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Verso 12. Ele diz, olha, até o fim, mantendo a mesma diligência, e ele diz no versículo 12, para que não vos torneis indolentes, insensatos, ou daquelas pessoas que ouvem, mas não tomam providências, mas se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, esperança em Deus, herdaram as promessas. Então nós temos que permanecer firmes e vigilantes no Senhor. Aí a palavra de Jesus vem e diz assim, vigiai e orai. E nós precisamos manter vigilância e oração em Cristo. A partir do versículo 13 até o verso 20, o escritor hebreu vai nos falar a respeito da imutabilidade da promessa de Deus. Deus não muda, muito menos as suas promessas, porque é a palavra de Deus. E ele diz assim, 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar,
jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Qual promessa? De ser pai de uma grande nação. Nasceu seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão viu as nações? Não. Abraão viu as gerações dos seus filhos? Não. Mas Deus cumpriu. Você está entendendo? A promessa feita a Abraão foi cumprida, que é o povo de Israel ainda hoje. Verso 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, ou seja, por aquilo que está acima. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Dentro desse contexto, né, do jurar, Jesus vai dizer que nós não devemos jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem por aquele que está no céu, mas que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Ou seja, que a nossa palavra seja sim ou não, seja verdade. E se a minha palavra é verdade, se a sua palavra é verdade, nós não precisamos por que jurar. Porque normalmente o homem faz isso, conforme diz o texto, né? Não, eu juro por Deus para dizer o que? Olha, isso é verdade. Né? Eu juro por Deus. Eu juro por tal. Né? Sempre por alguém que está acima de nós. Tudo isso com o objetivo, como eu disse, o fim de toda contenda, para resolver o problema. Mas a nossa palavra como cristãos deve ser: é isso. Sim, sim, é verdade. Não é isso. Não, não, não é. Está entendendo? Essa deve ser a nossa postura como cristão. Ter a palavra, né, honrada é a palavra da verdade. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, que ele não muda nos seus propósitos, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais quais são? Né? Nas quais é impossível que Deus minta, e forte alento tenhamos nós para que, no que já corremos para o refúgio. Então veja, Deus, quando quis mostrar isso ao povo, ele interpôs para mostrar a sua promessa, que a sua promessa não muda. Deus não volta atrás na sua palavra, a palavra é dada. E aí diz, na imutabilidade do propósito de Deus, ele se interpôs com esse juramento, né? Mediante duas coisas imutáveis. Primeiro, né? É impossível que Deus minta. Deus, né, não é filho do homem para mentir. Né? A palavra de Deus é verdade. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não existem verdades, mas a verdade. E também um forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E qual é essa esperança proposta? Temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Senhor nos deu por âncora, nos deu por firme esperança na nossa alma a herança eterna que temos em Cristo Jesus. Pelo fato de Jesus Cristo ser o nosso precursor, de ter entrado no Santo dos Santos e se tornado o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme nós vimos ontem. Então nós somos chamados a viver conforme Cristo. Por isso que Jesus sempre é chamado as primícias dos seus irmãos, as primícias dos que dormem, porque Jesus é sempre o nosso modelo e nós devemos segui-lo em tudo.
Assim como Cristo, ele morreu e ressuscitou, nós morreremos e ressuscitaremos. Assim como Cristo herdou um novo corpo, um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Assim como Cristo obteve um novo nome, um nome excelente, nós também receberemos um novo nome, uma pedrinha branca com o nosso nome, está em Apocalipse. Assim como Cristo está diante de Deus, nós também estaremos diante do Pai Celestial. Você está entendendo? Jesus é o nosso precursor, ele é aquele que vai adiante de nós e vai nos preparando o lugar, tá certo? Para que aonde eu esteja, estejais vós também, disse Jesus aos seus discípulos. Então vamos fazer um resumo desse capítulo 6, que não é nada fácil, né? Mas vamos lá, né? Faz parte da palavra. Primeiro, exortação ao progresso da fé. Né? Quando o escritor aos Hebreus diz que ele não vai tratar daquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. E aí podemos entender quais são os princípios elementares: arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Princípios elementares. Na segunda parte, ele vai dizer a respeito dos perigos espirituais. E aí ele vai dizer que é impossível aqueles que uma vez já foram iluminados, ou seja, receberam a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, receberam o dom do Espírito Santo, provaram da palavra de Deus, dos poderes do mundo eterno, é impossível que esta pessoa, ao cair, e aí cair aqui, entendamos, não como apenas o pecar, né? Porque nós pecamos, mas podemos nos arrepender. Mas o pecar aqui é o apostatar da fé. É impossível que esses que caíram, né, que apostataram da fé, ou seja, negaram a sua fé em Cristo, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Porque senão, novamente, Jesus teria que ser crucificado por eles. E isso é zombaria. E de Deus não se zomba. Então nós temos que levar firme a nossa esperança e convicção da nossa fé, nos esforçando para andar diligentemente na presença de Deus. Diligentemente. Então, ainda depois do versículo 9, ele vai nos falar das coisas melhores pertencentes à salvação. E aí vai falar sobre essa questão da diligência, de andarmos plenamente na esperança. Isso é perseverar na presença de Deus, não nos tornarmos indolentes, mas firmes na fé. E depois vai nos falar que as promessas de Deus não mudam. O Deus que prometeu é fiel, a sua palavra é verdadeira e as suas promessas são imutáveis. Deus prometeu perdão, salvação, Deus nos prometeu vida nova, Ele vai nos conceder. Então, essa é a nossa esperança em Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, amados? Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por essa palavra e pedirmos ao Senhor que esteja trazendo sempre a sua instrução às nossas vidas. Se nós pudéssemos falar assim, pastor, uma frase que represente esse capítulo, eu diria: permanecemos firmes na esperança em Cristo Jesus, sabendo que as suas promessas são imutáveis e que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Firmes no Senhor, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas caminhando firmes, olhando firmemente para Jesus, o autor da nossa fé. Amém, irmãos? Vamos estar orando nesse momento, vamos clamar ao Senhor pelas nossas vidas, vamos invocar o nome do Senhor e pedir graça e misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Ok? Vamos fazer isso nesse momento? Senhor Jesus, eu quero rogar a Ti, ó Deus, nesse momento,
Primeiro, Senhor, perdão pelos nossos erros e pecados. Em tudo aquilo, ó Deus, que nós temos feito que não tem agradado o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos purificando de toda injustiça. Mas, Senhor, queremos declarar a Ti, ó Pai, que a nossa fé em Ti não muda. Nós continuamos a crer que Tu és o fiel, que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu és o Deus justo e verdadeiro. Ó Deus bendito, abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos que nos ouvem, que estão conosco nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que estarão ouvindo em outras oportunidades. Deus, traga paz, traga, Senhor, prosperidade sobre as suas vidas, sobretudo a prosperidade espiritual. Que haja crescimento, dia após dia, em cada coração. Deus eterno, eu quero te rogar que o Senhor esteja, ó Deus, derramando a Tua graça bendita sobre as nossas vidas. Ó Deus, abençoa nesse momento a família do pastor Paulo César, do Logos. Ó Deus, pela passagem da sua esposa, que o Senhor recolheu para si. Ó Deus, abençoa, conforta os corações de toda essa família. Pai querido, também rogamos a Ti pelos enfermos. Continuamos a Te clamar, ó Deus, por cada um que se encontra enfermo, colocando diante do Senhor, ó Deus, todos esses que estão internados nos hospitais ou até mesmo se tratando nos seus lares. Deus bendito, que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles. Abençoa, Senhor, guarda e sustenta no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua graça bendita sobre as nossas vidas. E continue, Senhor, a operar milagres e maravilhas no nosso meio, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer e para a glória e honra do Teu nome. Assim nós choramos, agradecidos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Daqui a pouquinho, 19 horas, retornamos aqui no mesmo canal, né? Nosso canal do Facebook. Retornamos aqui para estarmos no nosso culto, né? Louvando ao nosso Deus com a nossa irmã Sidineia e depois trazendo a palavra do Senhor. Ok? Então, até daqui a pouco. Te aguardo aqui. Dá tempo de você tomar um cafezinho. Ok? Um abraço grande para você.